Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, dia 8 de junho de 2025. Deus permite que os seres humanos colham as consequências das suas escolhas. Mas onde está o amor de Deus se Ele não nos livra das dificuldades e do sofrimento? Exatamente o fato de Deus permitir que a gente sofra as consequências das nossas escolhas é onde reside o amor de Deus por nós. Ele permite que a gente colha as consequências sem interferir no nosso livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolher. Na lição de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Ruth. Aquela mulher que Deus provê para ela em tempos de dificuldades. Não saia daí, a lição está muito interessante hoje. E espero que você curta o nosso canal, você se inscreva e transmita isso para outras pessoas também. Fome na casa do pão, esse é o título da lição de hoje. Os críticos da fé cristã afirmam três coisas. Quando a vida fica difícil nesse mundo e eles atribuem as dificuldades à falta de Deus na vida da gente e falta de um Deus que possa cuidar do ser humano. Então eles falam que são três coisas que levam às dificuldades. Primeira, Deus não existe. Segunda, Ele não tem poder para interferir quando coisas ruins acontecem. E terceira, Ele não se importa com o nosso sofrimento. Nenhuma dessas três afirmações é correta. De fato, Deus permite que a gente passe pelas nossas dificuldades por causa da nossa livre oportunidade de fazer escolhas. E a história que nós vamos ver hoje, que é a história de Ruth, é uma demonstração exatamente dessa questão. Aqui, em Ruth 1, de 1 a 5, nós encontramos o seguinte relato. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion e os dois filhos de Noemi. E assim ficou ela sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Que coisa trágica, né? A história de Noemi, uma mulher batalhadora, dedicada, fiel a Deus, que sai da sua casa, da sua terra, que era Belém, por ironia do destino. Belém significa casa do pão, mas é justamente em Belém que falta pão. E ela sai com seu marido em busca de lugares onde havia pão. Moabe era um desses lugares. Ali fixa a residência, começa uma nova vida num país estrangeiro. Eu já vivi fora do Brasil, eu sei como é viver fora do Brasil. As dificuldades que aparecem. E essa mulher, então, com o marido, começam a lutar pela vida, pela sobrevivência, pela estabilidade econômica. Tem uma revelação e uma questão que aparece na vida delas é que o marido dela morre. Eles tinham tipo 2 filhos, Malom e Quilion, e agora ficam sozinhos, os 2 e a mãe. Os 2 se casam com mulheres moabitas, 10 anos se passam assim, rápido, e depois os 2 filhos também morrem. Como é que Noemi deve olhar para Deus? Como é que você olharia para Deus passando por uma circunstância como esta?
E aí ela resolve voltar para sua terra. A história é longa, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas convém a gente pensar nessa hora mais difícil da vida dela, que foi quando tem que sair da sua própria casa e ir para uma terra distante porque falta pão. Isso nos faz lembrar quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden e disse assim: vocês têm todas as árvores do jardim, de todas elas vocês podem comer livremente. Da abundância, da abastância para a limitação e para a dificuldade. É isso que está acontecendo com Noemi e suas noras e seus... É isso que está acontecendo com Noemi e seu marido e seus filhos. A experiência de viver numa terra onde não havia pão e passando a ser pessoas dependentes de aprovação e de bênçãos em um outro país. Administradores de uma situação onde o pecado causa seus efeitos. Quando nós recebemos a bênção de Deus lá no Jardim do Éden, eles tinham tudo. Mas uma escolha equivocada os fez perder tudo que tinham. Fomos criados para dominar o mundo não caído sob a bênção de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, ele dá domínio, mas sem maldição, com a bênção do Senhor. Gênesis 1, 28 diz: Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o domínio de um mundo não caído com a bênção, hoje nos deparamos com a tarefa de dominar um mundo caído sem a bênção. Seres humanos, egoístas, marcados pelo pecado, tendo que cuidar de recursos escassos, e isso leva a tristeza e sofrimento, por causa do egoísmo humano. A terra ainda continua produzindo com fartura, porém a distribuição da renda é marcada pelas motivações mais egoístas possíveis. Uma fatia bem pequena da população tem tudo, e uma grande fatia da população passa fome. A gente tem que administrar isso como cristãos. A gente tem que fazer a obra do Senhor. E a gente tem que dar graças a Deus, porque com cerca de 6.000 anos de pecado, a terra ainda revela o amor e o poder de Deus. Não deixe o egoísmo tomar conta do seu coração, mas seja uma pessoa de Deus, destinada a cuidar do sofrimento do pobre e alimentar as pessoas. Sejam pessoas de fé. Na terra do pão, você precisa ter a bênção de Deus e ser uma bênção para as pessoas que não têm. Vamos orar. Dá-nos sabedoria, Senhor, para vivermos bem o dia de hoje e ser uma bênção para as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?